Letícia, Oi, Jack, como vai? bom dia. Quando terminar, gostaria que esvaziasse a ponta de trás da gôndola. Estão chegando vários produtos promocionais. Precisamos colocá-los em tudo algum bem. lugar. Você está bem, Jack? Sim, sim, eu estou bem. Acho que é esse mal-estar que todo mundo está tendo. Ok. As síndromes coronárias agudas, ou SCA, podem Oi, Jack, acometer está de bom. repente homens e mulheres. Muitas vezes após anos de aterosclerose coronária sintomática e formação de placas. Quando se forma uma placa nas artérias coronárias, vários sintomas clínicos podem surgir, com variados graus de oclusão. Duas dessas síndromes coronárias agudas são supradesnivelamento do segmento ST, ou SCA-SSST, e com supradesnivelamento do segmento ST, ou IAMST. Ele costuma ser mais sério e se desenvolve após o rompimento ou erosão de uma placa, resultando em um coágulo sanguíneo agudo que obstrui significativa ou completamente a artéria coronária. Infelizmente, na maioria das vezes, essas duas síndromes podem se manifestar como PCR e morte. Estima-se que metade das mortes decorrentes dessa síndrome sejam extra-hospitalares, o que torna o reconhecimento precoce e a resposta rápida essenciais. A SCA evidencia melhores resultados em comunidades em que há intensa instrução ao público, programas de APD e unidades de tratamento do IAMST. Veja como o pessoal do Serviço Médico de Emergência e do hospital usa a cadeia de sobrevivência do IAMST para oferecer um atendimento que reconhece e trata rapidamente as causas de fundo da SCA. O que tá vendo? Eu acho que o Jack está tendo um ataque cardíaco. Eu vou ligar para a emergência, traga o DEA e o kit de primeiro socorro. Ok. Atendimento de emergência em que posso ajudar? Acho que meu gerente está tendo ataque cardíaco. Estou vendo que você está na Avenida do Comércio 459. Confere? Sim. Onde está o paciente? Ele está ao meu lado. Ele teve tonturas e o colocamos sentado no corredor. Ele está com dores no peito e no braço esquerdo. Ele está acordado? Consegue falar com ele? Sim, está acordado e consegue falar. Nós vamos enviar paramédicos para o local. Fique na linha, ok? Não desligue. Tenho de fazer mais algumas perguntas. Ok. O primeiro passo no algoritmo de SCA é reconhecer os primeiros sinais de isquemia cardíaca pelo paciente, pelas pessoas presentes e pela equipe médica. Todos nós havíamos feito treinamento básico em primeiros socorros e RCP há 6 meses. E quando o Jack disse que estava com dores no peito e também no braço esquerdo, isso me chamou a atenção. Nosso sistema usa protocolos de atendimento prioritários para ajudar a identificar o problema e determinar a resposta. O que foi descrito se enquadra no protocolo de SCA, que exige resposta de alta prioridade do SME. Enquanto o SME está a caminho, o atendente pode aconselhar o paciente a mastigar de 160 a 325 miligramas de aspirina sem revestimento entérico. Essa recomendação deve estar de acordo com os protocolos médicos aprovados e ser seguida apenas em pacientes sem histórico de alergia à aspirina ou hemorragia gastrointestinal. Ok, os paramédicos estão a caminho. Fique na linha comigo enquanto eles chegam. Você tem um kit de primeiros socorros com Sim, você? e tenho também um DEA. Ótimo. O paciente ainda está consciente? Sim, está. Ok, então não precisamos usar o DEA agora. Pergunte se ele tem alergia à aspirina ou teve sangramento no estômago recentemente. Jack, você é alérgico à aspirina? Não, Teve algum sangramento no estômago recentemente? não, acho que não. Não para as duas perguntas. Examine o kit de primeiros socorros. Socorros. Se tiver aspirina, dê 2 a 4 aspirinas infantis ou uma de adulto enquanto aguarda a chegada dos paramédicos. Isso nos leva para o passo seguinte do algoritmo de SCA: avaliação, cuidados e preparação do hospital. O que houve? Ele está com dores no peito há 10 minutos e a atendente disse para dar uma aspirina de adulto para ele mastigar. Senhor, como se sente? Não muito bem. Dores no peito. É como se alguém estivesse o comprimindo. Ok, vamos ajudá-lo e reduziremos essa dor. Vamos fazer um ECG, meça a pressão arterial e monitore a oximetria. Quando chegamos, o relógio está correndo. Sei que preciso avaliar, mas se não houver necessidade de ressuscitação, a prioridade é obter um ECG de 12 derivações, controlar os sintomas e iniciar o transporte rapidamente. Cada minuto conta. Quanto maior a demora para chegar ao hospital, pior o resultado para o paciente. Metade das vítimas de SCA morre antes de chegar ao hospital. Por isso eu sigo à risca o algoritmo para poder evitar isso. Administre oxigênio suplementar se o valor de saturação de oxigênio for inferior a 90%. Dê aspirina se ele ainda não tiver tomado e se não houver contraindicações. É um ponto crítico que os profissionais obtenham um ECG de 12 derivações já no pré-hospitalar. Parece IAM-ST.
Esse ECG inicial ajuda a classificar os pacientes com suspeita de SCA em 2 grupos, com base no desvio do segmento ST antes que eles cheguem ao hospital. Em caso de supradesnivelamento do segmento ST, é preferível levar o paciente para um hospital que realize ICP primária. Esse ECG inicial agiliza o diagnóstico do paciente e diminui o tempo de reperfusão. O reconhecimento de supradesnivelamento com ECG de 12 derivações exige treinamento e prática, porque existem diferentes limiares dependendo da idade e do sexo do paciente. Se houver suspeita de AMST, o SME deverá notificar o hospital ou transmitir o ECG para interpretação. Como havia sintomas contínuos de isquemia, administramos sprays de nitroglicerina a cada 3 a 5 minutos, 2 doses no total. 3 vezes no máximo. Monitoramos a pressão arterial do paciente entre as doses. Antes de administrar algum tipo de nitrato, confirme se não há nenhuma contraindicação, como bradicardia intensa, taquicardia ou hipotensão. Confirme também se o paciente não tomou inibidores de fosfodiesterase para disfunção erétil nas últimas 24 a 48 horas. Os pacientes cujo ECG de 12 derivações evidencia IAMST na parede inferior costumam ter comprometimento do ventrículo direito. Isso pode ser confirmado pelo ECG do lado direito. Em caso de infarto do VD ou suspeita, todos os nitratos são contraindicados. Pode haver suspeita em pacientes com hipotensão, pulmões limpos e DVJ elevada. Se o paciente receber nitroglicerina, mas não tiver alívio da dor, os profissionais podem pensar em administrar analgésicos como morfina e monitorar a pressão arterial e a frequência respiratória. Use morfina com cautela em pacientes com angina recorrente. County Medical, socorrista 1 falando. Temos um alerta de AMST. Um homem de 46 anos. O desconforto torácico começou há meia hora. Os sinais vitais são PA de 104/78, frequência cardíaca de 96. Oximetria de pulso 95%. Ele mastigou 325 mg de aspirina e recebeu 2 sprays de nitroglicerina. Mas ainda apresenta desconforto torácico. O ECG mostra supradesnivelamento do segmento ST de 3 a 4 milímetros nas derivações V1 a V4. Chegada estimada em 10 minutos. Bom, nós recebemos o ECG e também o relatório inicial. Acionaremos a equipe de emergência e chamaremos o cardiologista e a equipe de hemodinâmica. Esperamos vê-los em alguns minutos. Vamos nos preparar. A notificação prévia nos ajuda a agilizar o tratamento e a aumentar a probabilidade de sobrevivência. Podemos preparar a sala de hemodinâmica e estar prontos quando o paciente entrar na emergência. A AHA recomenda que o pessoal do SME transporte pacientes com IAMST ao hospital mais próximo que ofereça reperfusão sem demora. Olá, senhor. Eu sou o Dr. Taylor. Vamos cuidar bem do senhor hoje. Após nossa última conversa, a dor diminuiu para a intensidade 2 de 10. Ele está estável. Vamos colocá-lo em um leito. Ok. Estudos demonstram que as avaliações do serviço de emergência são responsáveis por 33% do tempo total entre o início do sintoma e o tratamento. Tentamos reduzir atrasos com tudo pronto no momento em que o SME chega. Depois de analisar o ECG enviado, acionei imediatamente a equipe de ICP e o cardiologista. Quando o paciente chega à emergência, nós passamos para o passo seguinte do algoritmo de SCA. As metas de reperfusão em IAMST incluem ICP 120 minutos após o primeiro contato médico ou fibrinolíticos 30 minutos após entrada na emergência. O tratamento é definido de acordo com o paciente e os critérios do centro médico. Nos primeiros 10 minutos, a equipe da emergência deve prover a avaliação imediata do paciente. Isso inclui sinais vitais, resumo do quadro, anamnese direcionada, lista para a verificação da fibrinólise e exames de sangue. Quando não há sinal de supradesnivelamento do segmento ST, no ECG inicial, deve-se fazer outro ECG, além de um raio-x do tórax nos primeiros 30 minutos. Reúna a equipe de AMST. Eu já ativei o pager. Leve-o à hemodinâmica quando estiverem prontos. Tratamentos adjuntos incluem heparina não fracionada ou de baixo peso molecular, bivalirudina, inibidores P2Y12, nitroglicerina IV, beta-bloqueadores e inibidores de glicoproteína 2B3A. Olá, eu sou o Dr. Taylor. Olá, como ele está? Ele teve um ataque cardíaco? Infelizmente, sim. Os sinais vitais estão melhores. E ele foi levado para o laboratório de hemodinâmica para avaliarmos o coração e as artérias e realizarmos o tratamento. O Dr. Abrams é um excelente cardiologista e ajudará vocês nas próximas etapas. Vocês estão em boas mãos, ok? Obrigada. Esse paciente apresentava supradesnivelamento do segmento ST de 3 a 4 milímetros nas derivações V1 a V4. E isso indica que sua artéria DA está obstruída.
Desobstruir imediatamente a artéria com ICP e restaurar o fluxo sanguíneo é minha principal meta. O elo final na cadeia de sobrevivência de IAMST é o tratamento. A estratégia de reperfusão preferida para pacientes com IAMST é a ICP, dentro do prazo de 120 minutos do primeiro contato médico ou 90 minutos da entrada na emergência ao balão de insuflação no laboratório de hemodinâmica. Sr. Brennan, sou o Dr. Abrams, seu cardiologista. Como está se sentindo? Não muito bem. Felizmente se sentirá bem melhor em breve. Só queria conversar um pouco sobre o que está ocorrendo. Examinei o seu ECG e parece que o senhor tem uma obstrução em uma das artérias do coração. Para desobstruí-la, precisamos do procedimento chamado ICP, que ajuda a restabelecer o fluxo sanguíneo para o coração. Basicamente, inserimos um catéter na artéria obstruída e inflamos um balão para alargar a área bloqueada. Depois usamos um stent para manter a artéria aberta. Quanto mais cedo pudermos realizar o procedimento, menor o dano ao coração. Ok? Ok. Eu compreendo. Eu estou pronto. Tá certo. Vejamos o que podemos fazer para ajudá-lo a melhorar. Tudo bem. A ICP abre a artéria obstruída com um balão bem pequeno. Depois inserimos um stent para manter o fluxo sanguíneo para o coração. Ao escolher essa estratégia e o tratamento fibrinolítico, o pessoal do hospital deve considerar inúmeros fatores. Estudos demonstram que atrasos no tratamento aumentam a mortalidade em ambas as estratégias. Mas entre pacientes que recebem fibrinolíticos, a mortalidade é mais acentuada. Nesses casos, quanto mais o tempo passa, mais músculos cardíacos se perde. Quanto melhor o trabalho entre o SMA e os centros médicos e mais rápido for o tratamento, mais músculo cardíaco e pacientes podem ser salvos. Obtivemos um ótimo resultado com esse paciente, mas não o teríamos se cada elo da cadeia não tivesse trabalhado de forma coesa. Todas as peças se encaixaram perfeitamente e tudo começou com a ligação de sua colega de trabalho. A atendente administrou a aspirina antes de chegarmos. Chegamos a tempo, identificamos IAMST e o transportamos rapidamente para o hospital, onde eles já estavam preparados para a ICP. Hoje ele está de volta ao trabalho por causa disso.